Bom dia, continuando nosso tema de cálculo de área de figuras planas, vamos hoje resolver mais algumas questões que envolvem vários dos polígonos que comentamos na aula passada. São questões do nosso livro, página 160, começando aí com a questão 1. De acordo com as medidas indicadas, calcule a área total da figura, sabendo que os polígonos em vermelho, em azul e em amarelo são, respectivamente, retângulo, paralelogramo, são os dois azuis, e o losango, aqui em amarelo. As respectivas medidas estão indicadas aqui na figura. E aí nós vamos calcular a área de cada um deles separadamente. Então, eu refiz aqui a figura. E começando pela mais fácil, que seria a área do retângulo, onde a fórmula para calcular a área do retângulo é multiplicar a base pela altura, base vezes a altura. Aqui você observa que a base é 16 e a altura é 10, tá? Nós sabemos que aqui é 10 porque, como essa figura aqui amarela é um losango, todos os lados são iguais. O losango ele tem essa característica de ter todos os lados iguais. Então, se aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, e esse lado aqui também é 10, que é o que coincide com o retângulo. Então, multiplicando 16 vezes 10, você encontra 160 centímetros quadrados, tá? Lembrando que a unidade aqui fica elevada a 2, porque você tem 16 centímetros vezes 10 centímetros. Então, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Partindo para do paralelogramo 1, que é o paralelogramo aqui de cima, a fórmula é a mesma do retângulo. Multiplicar a base pela altura, tá? Cuidado só para não confundir que, diferente do retângulo, esse lado aqui não corresponde à altura. Tá? Ele está inclinado, ele não tem um ângulo de 90 graus, portanto ele não pode ser a altura. Aqui você vai ter que observar que essa medida aqui de 16 centímetros, se você pegar bem a metade dela, bem no meio, você vai ter a altura dos dois paralelogramos. Esse aqui vai ficar com 8 e esse aqui vai ficar com 8. Nós sabemos que ele fica bem no meio por conta que ele coincide aqui com uma das diagonais do losango. Então, como a base é 24, aqui 24, e a altura 8, basta fazer a multiplicação, 24 vezes 8, e você obtém 192 centímetros quadrados. O procedimento para o paralelogramo de baixo é a mesma, tá? O mesmo procedimento, base vezes a altura, só vai mudar a base, que é um pouco menor, que é 20. A altura também é 8, multiplicando você encontra 160 centímetros quadrados. Então já obtivemos a área dos dois paralelogramos e do retângulo, só está faltando a área do losango. O losango, a fórmula para encontrar a área dele é a diagonal maior, que está representada pelo D maiúsculo, vezes a diagonal menor, que está representada pelo D minúsculo, dividida por 2. Então, você multiplica as duas diagonais e divide por 2. Então, eu refiz aqui o desenho do losango para a gente poder enxergar melhor as medidas dele, tá? Como foi dito, uma das características do losango é ter os lados iguais, então todos são iguais a 10, tá? Aqui, como nós verificamos, metade de 16, 8, então 8 aqui e 8 aqui. Então, uma das diagonais nós já sabemos que é 16, uma das diagonais nós já temos. Está faltando encontrar a outra diagonal para a gente poder obter a área do losango. Para isso, nós vamos recorrer ao Teorema de Pitágoras. Outra característica do losango é que as suas diagonais elas se cortam formando ângulos de 90 graus. Tá? Nós temos a certeza que esses ângulos são 90 graus por conta que é uma característica que todos os losangos têm. As suas diagonais se cortam formando ângulos de 90 graus. Então, eu retirei aqui um desses retângulos. Você vê que as diagonais, quando elas se cortam, elas formam 4 triângulos retângulos. 4 triângulos retângulos. Eu peguei um deles
para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, está aqui um deles. A hipotenusa corresponde ao lado oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui é 10. O Teorema de Pitágoras aqui só substituir. A hipotenusa é 10, um dos catetos é 8 e o outro cateto nós queremos calcular. 10 ao quadrado 100, 8 ao quadrado 64. Retirei 64 dos dois lados, aqui ficou só x ao quadrado. E aqui ficou 100 menos 64, que dá 36. Extraindo a raiz, você encontra 6. Então, esse pedacinho aqui, ele mede 6. E logo a diagonal completa vai ser 12, né? 6 com 6, 12. Portanto, nós temos que a diagonal maior será 16 e a diagonal menor será 12. Então, fazendo a multiplicação aqui, 16 vezes 12, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Aqui eu dividi logo 16 com 2, obtendo 8. Quando multiplicado por 12, dá 96. Então, a área da figura completa, não esqueça de fazer a soma, a área total é o que nós desejamos. 160 mais 192 mais 160 mais 96. Dá um total de 608 centímetros quadrados. Essa é a área da figura completa. Nós somamos a área de cada uma das figuras e obtivemos esse total.